Em abril de 2026, duas movimentações da China passaram quase despercebidas, mas podem mudar o equilíbrio da corrida espacial. Cientistas chineses anunciaram a maior simulação do universo já criada, enquanto o país avançou em testes para levar astronautas à Lua antes dos Estados Unidos. Enquanto o mundo acompanhava a missão Artemis II, uma disputa silenciosa ganhava força. Agora, com dois caminhos claros: dominar o espaço e chegar primeiro ao solo lunar. Em abril de 2026, a China fez duas coisas que passaram quase despercebidas. Primeiro, recriou o universo inteiro dentro de um supercomputador, simulando 12 bilhões de anos-luz de cosmos com 4,2 trilhões de partículas. Segundo, testou com sucesso a espaçonave e o foguete que vão levar taikonautas à Lua antes dos americanos. Enquanto o mundo discutia o 3i Atlas, uma corrida muito mais antiga e muito mais concreta já estava sendo vencida por alguém que não parou de trabalhar em nenhum momento. Você provavelmente acompanhou a Artemis II, a missão que levou astronautas para um sobrevoo da Lua em abril de 2026 pela primeira vez desde a era Apollo. Foi histórico, foi importante, e o mundo inteiro parou para assistir. Mas enquanto o mundo inteiro assistia a Artemis II, a China lançou silenciosamente dois projetos que mudaram o peso da corrida espacial de formas que a maioria das pessoas ainda não entendeu. Um deles aponta para o universo inteiro, o outro aponta para a Lua. E os dois juntos contam a mesma história: uma potência que está construindo, ao mesmo tempo, o mapa digital do cosmos e a estrada física para a Lua. Enquanto todo mundo olhava para cima, a China estava construindo os dois caminhos. Em 22 de abril de 2026, uma equipe internacional liderada por cientistas chineses anunciou a maior simulação cosmológica já criada na história da ciência. O nome do projeto é Hypermillennium, e o que ela fez é difícil de dimensionar. A simulação modela um cubo de 12 bilhões de anos-luz de lado. Para ter uma ideia do tamanho, o universo observável tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. A Hypermillennium captura uma fatia gigantesca desse volume, com detalhes sem precedente. Dentro desse cubo virtual, há 4,2 trilhões de partículas de matéria escura em movimento. 4,2 trilhões. Cada uma dessas partículas representa um pedaço do tecido invisível que organiza galáxias, filamentos cósmicos e vazios enormes no universo real. A matéria escura não emite luz. Não pode ser observada diretamente. Mas é ela que determina onde galáxias se formam, como elas crescem e por que o universo tem a estrutura que tem. E a China acabou de construir o mapa mais detalhado desse tecido invisível que a ciência já produziu. A equipe usou um software desenvolvido pela própria China, chamado Photonies, rodando no supercomputador Orize. Foram mais de 100 milhões de horas de processamento. 16 mil cartões aceleradores trabalhando por 18 dias consecutivos, e o resultado foram 13 petabytes de dados brutos. Para ter uma noção, 13 petabytes equivalem a aproximadamente 13 milhões de filmes, em alta definição, armazenados ao mesmo tempo. E a simulação recria 10 bilhões de anos de evolução cósmica a partir do Big Bang, acompanhando como estruturas se formam, como galáxias crescem e como a matéria escura organiza tudo o que existe. A China não construiu só uma ferramenta científica, ela construiu um laboratório do universo inteiro dentro de uma máquina. Agora, existe uma pergunta legítima. Existem outras grandes simulações cosmológicas no mundo. O que coloca a Hypermillennium acima delas? O Japão tem a Uchu, focada em altíssima resolução. A Europa tem a Flagship 2, focada em grande volume cósmico. Cada uma delas exigiu anos de trabalho e foi considerada um marco quando foi lançada. A Hypermillennium fez as duas ao mesmo tempo, volume e resolução no mesmo modelo. E isso muda tudo. Quando uma potência consegue fazer o que duas outras ainda estavam tentando fazer separado, o equilíbrio científico mudou, e esse tipo de mudança raramente fica só na ciência. A simulação chinesa consegue rastrear tanto estruturas gigantescas do cosmos
quanto detalhes de formação de galáxias individuais dentro do mesmo modelo. Isso permite que os cientistas façam algo que antes era impossível: comparar diretamente o universo simulado com o universo real observado por telescópios em múltiplas escalas ao mesmo tempo. O projeto levou 10 anos de desenvolvimento de algoritmos e otimização antes de ser possível rodá-lo com eficiência nos supercomputadores domésticos chineses. 10 anos trabalhando no que ninguém ainda sabia que ia precisar. Esse é o tipo de aposta que define quem chega primeiro. E agora vem o detalhe que conecta as duas histórias. A Hypermillennium não é só uma conquista científica, é uma demonstração de capacidade. A China, que desenvolveu software de supercomputação próprio, rodou o maior modelo computacional do universo e gerou 13 petabytes de dados. É a mesma China que está construindo o foguete Long March 10, a espaçonave Mengzhou e o módulo lunar Lanyue, para pousar na Lua antes de 2030. Não são dois projetos separados, são dois vetores da mesma ambição. A simulação do universo é a prova de que a infraestrutura tecnológica está pronta, e essa mesma infraestrutura está sendo usada para chegar à Lua antes dos americanos. A Artemis II decolou no dia 1º de abril de 2026. Foi a primeira missão tripulada ao redor da Lua desde a Apollo 17, em 1972. A nave Orion, chamada Integrity, transportou 4 astronautas em um sobrevoo lunar. Nenhum pouso, nenhuma superfície. Mas o teste dos sistemas foi um avanço real para a Artemis III, que tem como meta pousar na Lua até 2028. Do outro lado, a China tem um roteiro diferente. Em fevereiro de 2026, a espaçonave Mengzhou concluiu um teste crítico de segurança, incluindo o primeiro voo e a merissagem controlada do foguete Long March 10. Esse foi o teste mais importante do programa lunar chinês até agora. Não foi um anúncio. Foi uma demonstração. A China planeja levar 2 taikonautas à Lua até 2030, usando a Mengzhou como espaçonave, o Long March 10 como foguete e o módulo Lanyue como lander lunar. A questão que os analistas estão debatendo agora não é quem vai chegar à Lua. A questão é quem vai chegar primeiro. A Artemis II foi um sobrevoo. A China está treinando para um pouso, e a corrida que parecia decidida está aberta de novo. Mas a corrida pela Lua não é só uma questão de prestígio. A Lua não é só um destino científico, ela é território estratégico. Nas regiões polares, especialmente no Polo Sul lunar, há depósitos confirmados de gelo de água. Esse gelo pode ser convertido em hidrogênio e oxigênio, os componentes do combustível de foguete. Quem controlar os polos lunares terá potencialmente uma base de reabastecimento para missões mais distantes, incluindo Marte. Isso significa que o Polo Sul da Lua não é apenas solo lunar. É a próxima disputa de fronteira da humanidade. E ela não tem árbitro, não tem tratado vinculante e não tem linha de chegada definida. Os Estados Unidos já publicaram os Acordos Artemis, um conjunto de princípios para a exploração lunar com dezenas de países signatários. A China não assinou. Isso significa que as duas potências estão correndo para o mesmo território com regras diferentes e sem acordo de divisão. 2 países, 2 roteiros, 2 conjuntos de regras e um único Polo Sul. Não é só uma corrida pela Lua, é uma corrida pelo próximo eixo de poder do Sistema Solar. Voltemos ao começo. Em abril de 2026, a China recriou o universo dentro de um supercomputador e testou com sucesso a espaçonave que vai à Lua. A Artemis II sobrevoou a Lua. A China treinou o pouso. A Hypermillennium simulou 12 bilhões de anos-luz de cosmos. A NASA ainda está validando os sistemas. A China levou 10 anos para construir o software que rodou a maior simulação do universo. Está levando 15 anos para construir o foguete, a espaçonave e o módulo que vão à Lua. Nenhum dos 2 projetos foi feito em pressa. Nenhum dos 2 foi feito com improviso. Não existe mais uma única narrativa de quem lidera a exploração do espaço. O que existe são 2 potências, 2 projetos, 2 destinos e uma corrida que nunca parou desde 1957.
Nos próximos meses, a Artemis III vai tentar pousar. A China vai continuar testando o Long March 10 e a Hyper Millennium vai começar a produzir os primeiros estudos científicos baseados nos 13 petabytes que ela gerou. Cada um desses eventos vai ter um vídeo aqui no canal antes de acontecer. Ativa o sino para não ficar de fora quando a história virar. Nos comentários, você acha que a China vai chegar à Lua antes dos Estados Unidos? Comenta sim ou não. Quero ler cada resposta. Compartilha com quem acha que a corrida espacial acabou em 69. Porque ela está mais viva do que nunca e o próximo pouso na Lua vai ser o momento mais importante da história espacial desde Apollo.